Olá, pessoal! Você sabia que mastigar previne a perda de memória na velhice e melhora a cognição de uma criança e o aprendizado? Você ficou confusa e não entendeu muito bem? É isso mesmo, mastigar bem pode prevenir a falta de memória, melhorar os aspectos cognitivos do aprendizado. Ficou curioso? Vem conosco! O que eu venho falar para você é que ao longo da história nós mudamos muito a nossa relação com o alimento. Descobrimos algo muito importante que nós começamos a praticar, que foi uma verdadeira revolução na nossa vida. Foi o ato de cozinhar. O ato de cozinhar transformou os nossos alimentos e a gente começou então a comer tudo muito molinho. E eu queria falar para você hoje que se você quiser aprender mais e melhor, comece com um prato de repolho. Pode parecer engraçado, mas é isso mesmo. Quando a gente quer melhorar a cognição e o aprendizado, devemos então mastigar. Preste atenção, muitos vestibulandos gostam de levar para as provas uns chicletes. Muito provavelmente é inconsciente esse hábito de levar a mastigação para conseguir resoluções da prova. E por que isso acontece? Porque a ciência comprovou isso. Então vamos começar. Foram feitos alguns testes em ratos. Esses ratinhos, nesses camundongos, foram tirados os molarzinhos que são os dentes do fundo. E aí eles expuseram esses ratinhos a não mastigar mais. Colocaram o segundo grupo de ratinhos, ofereceram para eles comidinha em pó. Semelhante ao que a gente está fazendo com as nossas crianças com os alimentos industrializados que não precisam ser mastigados, que eles podem ser só dissolvidos. Os ratinhos receberam o alimento em pó. Um terceiro grupo desse experimento, eles modificaram e aumentaram os dentes e não deixaram aquele ratinho ter então contato com os dentinhos do fundo. Em todos os três casos, os ratos foram colocados em análise comportamental e observaram que ele tinha perda da memória espacial e perda das funções que ele conseguia fazer e repetir. O que esse experimento veio mostrar? Que existe uma região do nosso cérebro responsável por aquisição de novos aprendizados, que é a região do hipocampo. Essa região, ela é ativada toda vez que nós mastigamos. Enquanto eu estou mastigando, eu estou acionando na minha região cerebral a irrigação dessa região e a formação de uma neurogênese, que é a formação de novos neurônios e novas sinapses. Isso aumenta a possibilidade do meu aprendizado, de novos aprendizados. Foi tudo correlacionado. Mais para frente foram feitos também experimentos de pessoas mastigando enquanto estavam fazendo a ressonância. Todos esses trabalhos vão mostrando a mesma coisa, que não podemos deixar dentes faltando na boca, porque certamente a gente vai deixar de usar de um dos lados e vamos perder em cognição. Aí você pergunta para mim, nossa, doutor, eu percebi que meu filho realmente tem uma resistência e ele não come de tudo, ele só come coisa molinho. Então, nós estamos de uma geração danoninho, que a nossa geração tinha uma propaganda que dizia assim: um danoninho vale por um bifinho. Essa certamente é uma propaganda enganosa, porque eu queria te perguntar quando é que um danoninho pode substituir, por exemplo, uma cenoura crua, tanto em desenvolvimento das arcadas, em impacto de crescimento facial, porque é a mastigação que faz os ossos crescerem da face e torna uma pessoa uma boa respiradora bucal, como também essa capacidade que nós estamos falando da cognição se eu não como alimentos secos e fibrosos, como é o caso de uma castanha, de uma amêndoa, de uma maçã, né? Quantas vezes eu ofereço uma maçã para uma criança para fazer o treino aqui no consultório da oficina de mastigação, ela olha para a mãe e fala: mãe, o que eu faço? Ela nunca pegou uma maçã na mão inteira para comer. Sempre foi ofertado ou uma textura bem molinha ou pedaços.
Então, eu preciso fazer um alerta para você. Os nossos idosos precisam mastigar para conseguir continuar a aprender e ter a relação com o mundo do aqui e agora. Se eles deixarem de mastigar, eles vão deixar de ativar regiões importantes do cérebro. Nossas crianças, quando não mastigam bem, também têm bastante dificuldade no aprendizado. Podem ter dificuldades até mesmo fonoaudiológicas. Eu preciso de uma criança que respire bem, que mastigue bem, para que possa ter o seu cognitivo bem apresentado. Ainda uma curiosidade, a revolução do cozinhar nos proporcionou aumentar o nosso número de neurônios. Nós nos diferimos de todas as outras espécies porque cozinhamos. Essa foi uma grande revolução que a humanidade sofreu. A descoberta do fogo foi a primeira. A revolução industrial transformou a facilidade do alimento numa situação problemática para as nossas crianças. Elas têm facilidade em caloria, com grande frequência de alimentos, mas com pobreza de necessidade mastigatória. Tudo que a gente abre de pacotinho dissolve bem mais rápido na boca. Por isso, um alimento que está preparado e não está in natura, ele vai ter um ganho calórico. Essa mesma cenoura, se eu cozinhar ela vai me oferecer um ganho calórico muito maior. Então, toda vez que a gente cozinha um alimento, a gente aumenta o nível de energia disponível para o corpo e diminui um pouquinho a necessidade mastigatória. Toda vez que eu corto um alimento no prato, eu estou começando o meu processo digestivo. Os nossos ancestrais não tinham essa facilidade. Eles gastavam a maior parte do tempo preparando os alimentos, cuidando da alimentação, e foi quando as descobertas vieram para a nossa vida que nos possibilitou pensar em outras coisas além de nos alimentarmos. Os nossos amigos gorilas passam em média 8 horas por dia só mastigando e comendo, das suas horas acordadas, fora as dormindo. Nós, seres humanos, ganhamos muito tempo para estudar, para aprender, porque a gente cozinha os alimentos. Não precisamos gastar tanto tempo assim. Logo ali no supermercado tem uma refeição rapidinha para eu fazer, para eu continuar estudando. Então, se nós aumentamos o nosso número de neurônios e hoje podemos ser essa civilização que inventa coisas, é porque algum dia a gente passou do processo de apenas comer alimentos crus para poder cozinhar. Isso nos deu um grande salto na humanidade. Mas não devemos perder a essência, porque hoje muito se fala de uma alimentação que volta para as origens e nós precisamos aprender a mastigar e a comer comidas que também sejam cruas. Ficam conosco porque existe ciência por trás de cada coisa que a gente busca oferecer aqui para vocês. Somos ligados em saúde. O nosso lema é trazer saúde para você. E para nós é fundamental que você faça boas escolhas. Te agradeço a audiência, vem conosco, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe com os amigos, porque a gente quer ter uma memória boa até o final da vida. Para isso, precisamos aprender a mastigar hoje, aqui e agora, investir em conhecimento. Vem conosco que isso é muito bom.